Fala galera, beleza? Tudo bem? Professor Theo aqui. Prometi para vocês que essa semana a gente ia focar no barro branco porque a prova é neste fim de semana. Então vamos lá, estou trazendo para vocês mais 3 questões de acordo com o edital do barro branco. Tá? Vamos para as questões? Questão número 1. Calor é energia transferida, cedida ou recebida. Ele já está dando uma dica para você, algo que está no edital. O edital fala que temos que tratar calor como energia, né? Está aqui, está escrito isso lá no edital. Entender que calor é energia. Que a gente ganha, né? Recebe ou perde, cedida, por uma substância em função da diferença de temperatura. Ou seja, para que haja calor, tem que haver diferença de temperatura. Um corpo que está a uma temperatura de menos 10, o outro a menos 20, o corpo de temperatura maior pode transferir energia para o corpo de temperatura menor. É isso que é calor, energia térmica em trânsito, transferida do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Guarda isso que você vai usar na sua prova. O calor específico de um corpo é a quantidade de calor que uma substância necessita para variar sua temperatura em 1 grau Celsius para cada grama de substância. O calor em cima disso, né, olha só, o calor específico da água, específico para a água, é justamente 1 caloria por grama grau Celsius. O que é que significa isso, 1 caloria por grama grau Celsius, né? Que a água necessita de 1 caloria para cada grama, varia a temperatura de 1 grau Celsius. Então vamos lá. Considere-se que 1 caloria 1 cal corresponde à quantidade de energia necessária para variar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Calor específico da água, de novo. Para que se varie a temperatura de, aí vem as alternativas. Alternativa A, 400 gramas de água de 20 para 70 graus Celsius, a água necessitaria de receber mais que 8 quilocalorias. Quilo quer dizer 1.000, 8.000 calorias. Mais que 8.000 calorias para fazer essa variação de temperatura de 20 para 70, uma quantidade de 400 gramas de água. E aí vem todas as alternativas, eu não vou ler todas, para não ficar muito longo o vídeo. Tá ok? Então vamos lá. O que o cara disse sobre calor específico? O que o cara estava explicando sobre calor? Né? Ele estava dizendo que cada substância, por exemplo, a água, ela precisa de uma quantidade de calor para que uma certa massa, né, 1 caloria por grama, varie a temperatura em 1 grau Celsius. Esta é a definição do que a gente chama de calor específico. Então, para eu calcular uma quantidade de calor, aquele Qzão ali, né? Basta pegar m delta t e passar multiplicando. M vezes C e o delta t também. Ou delta teta, né? Eu pus teta aqui. O pessoal gosta de memorizar isso aqui ao invés de entender como a formulinha do que macete. O teta ali, muita gente usa a letra T de temperatura. Pode ser também. Então vamos ver se a alternativa A está correta. Se não tiver, vamos para B, para C, temos que testar. Ele está dizendo que na alternativa A, né, uma massa de 400 gramas, né, de água. O calor específico da água está no texto, ele está dizendo que é 1. Que, pelo que ele explicou no texto, a água necessita de 1 caloria por cada grama para variar a temperatura em 1 grau Celsius. E na alternativa A, de 20 para 70 são exatamente 50 a variação da temperatura. 50 o quê? Graus Celsius. Veja que as unidades, eu tenho o grama aqui em cima, o grama aqui embaixo. Eu também tenho o grau Celsius aqui em cima, o grau Celsius embaixo, correto? Só nos resta fazer conta, tá? Feito a conta, vou pôr a resposta aqui embaixo. Feita essa conta, 400 vezes 1 vezes 50, 4 vezes 5, 20. Tem 2 zeros do 400 e 1 do 50, está dando exatamente 20.000 calorias. O 1.000 é aquilo que a gente chama de quilo, tá? Então é 20 quilo
calorias, tá ok? No item A ele diz que é necessitaria de receber mais que 8 quilocalorias. A alternativa A está correta, isso é mais que 8 quilocalorias, é 20, né? 4 vezes 5, 20 é 20 quilocalorias, tá? Eu já tinha dado uma olhada na alternativa, por isso que eu não testei as outras. Teste as outras, vê se você chega aí na resposta, tá ok? Vamos para uma próxima questão. Uma próxima questão, ainda dentro desse assunto, tá? Que com certeza vai aparecer uma questão, diz aí para nós o seguinte: um calorímetro ideal contém 200 gramas de água. Calorímetro é um aparelho que nos ajuda a medir troca de calor, tá? A uma temperatura de 20 graus Celsius. Olha só, a temperatura da água dentro do calorímetro é de 20 graus Celsius ao nível do mar. Uma certa quantidade de calor, correspondente a 48 kJ, quilo é 1000, são 48 mil joules, é transferida para a água. Então o cara joga lá 48 mil joules na água, que atinge uma temperatura T. Supondo que todo o calor transferido foi absorvido pela água, sabendo que o calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius. Esse é o calor específico da água, não tem que memorizar, é sempre dado. E considerando a conversão 1 caloria igual a 4 joules, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da temperatura final, né? Esse T aqui, cadê? Está aqui, esse T, da água que se mantém líquida durante todo o processo. Então ele quer saber exatamente, depois de receber esses 48 kJ para esses 200 gramas de água, qual foi a temperatura final. Então, novamente, é aquilo que vocês chamam de que macete. Eu não gosto muito desses decoreba, mas pode ajudar. Esse delta θ, ou delta T, se você quiser, é a variação de temperatura. Então, o que está acontecendo? O cara quer saber a temperatura final. Ele está dizendo para nós que a gente recebeu 48 quilojoules. Mas ele está dizendo que cada uma caloria é 4 joules. Se você dividir, né? Ele está dizendo para nós, a gente nem precisava fazer isso, mas ele está dizendo que uma caloria é exatamente 4 joules. Esses 48, né? Eu vou transformar em caloria, X. 48 quilos, ou seja, 48 mil joules, vai dar X. Se você fizer essa regra de 3, né? Basta dividir isso por 4, 48 dividido por 4 dá 12, né? Isso aqui vai dar 12 mil joules, né? Ou desculpa, 12 mil calorias, tá? É uma regra de 3. Então vamos lá. O cara forneceu 48 quilojoules ou 48 mil joules, que isso dá 12 mil calorias, pegando aí a relação que uma caloria é 4 joules. Ele forneceu esse calor para qual quantidade de água? 200 gramas de água. Qual é o calor específico da água? É 1 caloria por grama grau Celsius. E ele quer saber a variação de temperatura. Com certeza isso é a temperatura final. Estou usando θ, você pode usar T, menos a temperatura inicial. Essa água inicialmente estava a 20 graus Celsius. Tá? Feita essa conta, né? 12 mil é igual a 200 vezes 1 vezes θ, é igual a 200 θ. E 200 vezes 1 vezes menos 20 vai dar menos. 2 vezes 2, 4. 1 zero do 20, 2 zero do 200, 4 mil. Se eu passar 4 mil para cá, somando, né? Vai dar 4 mil com 12 mil, dá 16 mil. 16 mil é igual a 200 θ. E eu acho a temperatura final fazendo essa continha, né? Vamos cortar esses 2 zero com esses 2 zero. Passa esse 2 dividindo, né? 2 θ, passo 2 dividindo, 160 por 2 dá 80. Então a temperatura final é exatamente de 80 graus Celsius. Alternativa C. Beleza? Então também questão dentro do nível aí do barro branco que pode aparecer aí para vocês. E uma última questão dentro da termologia, que termologia aparece o conceito de calor, energia em trânsito e também aparece a dilatação. Então eu peguei uma questão, para a gente rever a matéria, uma questão que caiu na última prova do barro branco.
que muita gente errou aí. Eu vi até um canal aí onde o professor também cometeu o erro. Errar é humano, né? As pessoas erram. Então está falando de dilatação. A gente aprendeu lá no curso que dilatação, né, quando eu vou pensar em comprimento, a variação do comprimento, né, chamando L de comprimento, que um corpo tem ao ser aquecido ou resfriado, né, aquece, as moléculas vibram mais, dilata, esfria, contrai. Esse ΔL, ou seja, ΔL é a variação no comprimento, quanto o comprimento aumentou ou diminuiu, depende do comprimento inicial, depende de um número aqui que é o coeficiente de dilatação, que ele é específico para cada substância, e depende de quanto o corpo foi aquecido, né? Que é a variação de temperatura, Δθ. A variação, por exemplo, na superfície ou na área, se você assim preferir, depende da superfície inicial, do coeficiente de dilatação, que a gente chama beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. O de cima é o linear, estou pensando em comprimento. Variação de temperatura. E a dilatação do volume é o volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Vale lembrar, galera, que a única dilatação que existe é a do volume. As outras são questão da gente olhar e falar, eu estou com um fio, então eu vou pensar no comprimento. Eu estou com uma chapa onde tem a área, é a medida que predomina, maior que existe. Então eu vou pensar na superfície. Mas quando você aquece um corpo, aumenta a vibração das moléculas e ela aumenta a vibração e elas vão se distanciando em todas as direções. Isso faz com que o volume aumenta, tá? Mas eu posso estudar separadamente comprimento, superfície ou volume, tá? Vamos ler esse exercício aqui para ver o que está acontecendo. Ele está dizendo que um disco metálico de raio R tem um orifício central concêntrico de raio R minúsculo. Ele está usando o R minúsculo para o furo e está usando o R maiúsculo para o diâmetro externo, para o raio externo desse material, né, desse disco. Quando a temperatura é θ0, quer dizer, uma temperatura inicial qualquer. O aquecimento uniforme desse disco até a temperatura θ causa um aumento ΔR, né? O raio, ó, é um comprimento, eu posso pensar em dilatação linear. Então esse raio aqui externo vai aumentar, porque você aqueceu o disco, ele vai aumentar, tá? Então ele está dizendo para nós, esse mesmo aquecimento causa no raio R do orifício central, né? Então o raio R maiúsculo está aqui, o R minúsculo é o orifício central. Então ele quer comparar, ele quer dizer, o orifício vai aumentar um aumento maior do que a parte externa, que o ΔR, vai ser um aumento menor, vai ser um aumento maior, vai ser um aumento igual, tá? E tem outra alternativa aqui para baixo, né? Alternativa E, uma contração. Então, resumindo, o que acontece com esse aumento desse raio ou diminuição desse raio em relação ao aumento desse? Bom, a primeira coisa aqui é que às vezes as pessoas acham que um furo pode dilatar para dentro. Então, não, tá? O que acontece? A gente sempre vai encarar que a dilatação de uma chapa, se ela tiver um furo, esse furo sempre aumenta. É como se ali existisse material, tá? Ali está estruturado de tal maneira que ali sente como se houvesse material. Ele vai sempre dilatar para fora, não vai dilatar para dentro do furo. Tá legal? Então, se a parte externa aumenta, o furo também aumenta. Agora tem uma coisa que o pessoal erra, e acontece, né? Até o professor de um canal aí acabou errando, que as pessoas às vezes interpretam mal essas equações aqui, não dá atenção e acaba, né, achando, não entendendo o que está acontecendo. Quando você escreve uma equação matemática como essa, que está tudo multiplicando, ó, todo mundo multiplicando, dando um certo resultado. Eu vou pensar em linear, tá? Porque o raio é uma linha, é um comprimento. Então o que está me dizendo quando é nessa expressão? Que o aumento no comprimento, se eu aqueço, aumenta a vibração, o comprimento aumenta. Ele é proporcional ao comprimento inicial. É isso que está sendo escrito aí. O que significa ser proporcional ao comprimento inicial? Significa que quanto maior o comprimento inicial, maior a dilatação. Então ele é proporcional ao coeficiente de dilatação do material e à variação de temperatura. Pensando assim, veja que esse raio aqui, né, esse raio R,
que já foi dado aqui, ele é maior que esse rainho aqui. Então, quando você aquecer, o que vai acontecer? Quem tem um comprimento maior no início, sofre uma dilatação maior. Então, o R'inho aqui, ele é um comprimento menor, ele vai sofrer uma dilatação menor do que sofre o raio maiúsculo. Então, o raio maior, marcado como R maiúsculo. Então, com relação ao R'inho, fica assim. Um aumento maior que ΔR. Não, né? Ele vai ter um aumento menor que ΔR. Isso. Por quê? Porque ele já começa menor, tá? A dilatação no comprimento, a dilatação nesse comprimento é proporcional ao comprimento inicial. Então ele terá um aumento menor que ΔR. Vamos ver as outras alternativas, só de curiosidade. Um aumento igual, também não. Uma contração, para ter contração eu teria que esfriar o material. E aqui também uma contração, esfriar, então está errado, é a alternativa B. Ok? Bom, galera, é isso aí. Espero aí que tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. E a gente se vê aí amanhã num próximo vídeo. Falou? Boa prova para vocês aí. Falou, galera. Abraço!